noite. Vamos lá. Boa noite, Argel. Boa noite, tudo bem? Tudo bem agora com esse resultado? Permanência na primeira divisão, como é que foi ali a agonia para acompanhar tanto o jogo aqui quanto as notícias lá no Mineirão e no final uma comemoração junto com os torcedores, representa mais o que? Uma sensação de alívio que você ficou quando acabou o jogo? Um jogo desse tipo, onde envolve muita coisa, é um jogo tenso, né? Principalmente a partir do momento que você tem que estar fazendo o teu resultado e cuidando do resultado do outro adversário. Mas o mais importante é que a gente conseguiu o objetivo. Em 2013, a gente foi chamado no Criciúma e a gente conseguiu salvar o Criciúma. 2014 foi o Figueirense. 2016 foi o Vitória da Bahia, na mesma situação. E agora nós também pegamos esse desafio de salvar o Ceará, deixar o Ceará na primeira divisão. E aí a gente conseguiu, né, com trabalho. Claro que é pouco tempo, 3 jogos, não dá para você fazer muita coisa, mas os jogadores entenderam a nossa forma de trabalhar muito rapidamente. Vários deles também já tinham trabalhado com a gente. E eu tinha um desejo muito grande, uma vontade muito grande de trabalhar no Ceará Sporting Clube. E aí acabou vindo o convite, e é a terceira vez que o Ceará acabou me convidando. E aí a gente acabou aceitando esse desafio de vir trabalhar no Ceará, de permanecer com o Ceará na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E a gente conseguiu esse objetivo. Então é uma missão dada e uma missão cumprida. Conseguimos a nossa permanência e agora vamos pensar daqui para frente. Argel Marcelino Santana, da Rádio Ativa, é um prazer falar com você. Boa noite, parabéns pela permanência do Ceará na elite. Eu queria que você falasse assim, aqui não é uma casa estranha, não, que você com o Figueirense, você eliminou o Botafogo na Copa do Brasil. Isso. Até o René Simões era o técnico. Gol de letra do Marcão. Foi, e hoje você fez uma façanha de empatar, permanecer o Ceará, independentemente de qualquer resultado lá em Belo Horizonte, 2-0, Palmeiras, mas isso não interessa, vocês aqui com empate permaneceriam, e tirou o Botafogo da Sul-Americana. O que eu queria que você falasse como foi o trabalho do Ceará, como você recebeu esse convite, já que eu entrevistei você estava no CSA, e o que fazer daqui para frente, para o ano que vem, Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Brasileirão, ter mais calma para trabalhar já com a pré-temporada, Jair. Veja bem, o jogo foi um jogo duríssimo, um jogo difícil. A equipe do Botafogo colocou os garotos têm muita velocidade, muita força, foi um jogo equilibrado, tivemos uma oportunidade, uma grande defesa do Diego no primeiro tempo. Depois mudamos um pouquinho, fizemos alguns ajustes no intervalo, onde a gente precisava, né, fazer alguma troca e deixar o time ainda mais ofensivo do que já é. Então o jogo foi duro, o jogo foi equilibrado, foi um jogo tenso, né, com todos os aperitivos de uma decisão, de uma final. Até porque a gente jogava pela permanência e o Botafogo jogava pela Sul-Americana. E qualquer colocação que você tem dentro do Campeonato Brasileiro, você tem um valor muito maior para o clube. Então, só isso já é uma motivação maior. E uma Sul-Americana, então, ainda mais o Botafogo, que está acostumado a jogar a Sul-Americana, e tem feito bons campeonatos aí na Sul-Americana, Libertadores. Então, o jogo foi duro, foi difícil, foi tenso. O mais importante é que a gente conseguiu controlar bem o adversário. Conseguimos fazer o nosso gol de empate. Empatamos o jogo, né, que era um dos resultados que a gente gostaria de fazer e teria que fazer, teria a obrigação de fazer, ou ganhar ou empatar. Agora, isso que sirva de alerta para a gente. E a gente conhece muito o Campeonato Brasileiro da Série A. Em 2018, o Ceará bateu na trave. 2019, bateu na trave. Então a gente começa a pensar o ano agora, para montar um time competitivo, para montar um time, né, que te dê a garantia, né, de jogar o campeonato cearense, que o campeonato estadual só não é importante para quem não ganha, para quem ganha é importante para caramba, e a gente já foi campeão estadual na Bahia, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, então a gente sabe, né, e principalmente pela rivalidade que tem lá 2 grandes clubes no estado do Ceará e os 2 grandes clubes na Série A do Campeonato Brasileiro. Então isso vai movimentar muito a economia do estado, da cidade também. Então a gente tem que levar isso de alerta. Não podemos chegar na última rodada e passar esse sufoco que a gente passou, né? Num clube do tamanho do Ceará, com a estrutura que tem, com a condição de trabalho que tem, com os jogadores que tem, né? Então precisa você ter um tempo para poder trabalhar, né? Um clube que nem o Ceará não pode ter 4 treinadores na temporada,
né? Você não consegue dar um padrão de jogo, não consegue dar um fio de jogo, ter um perfil de equipe. Então a gente precisa melhorar muito em cima disso. Precisamos sim fazer alguns ajustes no nosso grupo de trabalho. Alguns jogadores, né, vão sair, que é normal, outros vão chegar. Né? Nós precisamos ter um time mais forte, mais competitivo, até porque nós temos a obrigação de ganhar o campeonato estadual. Nós temos a obrigação de brigar pela Copa do Nordeste, que é um campeonato muito importante, além do esportivo, é importante, e também tem a parte financeira. E ainda temos o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito difícil, que é um campeonato que a gente precisa ter uma regularidade maior. Então tudo isso tem que ser pensado agora. Então dia 6 de janeiro a gente começa a nossa apresentação, começamos a nossa pré-temporada, e a gente vai começar a querer ganhar tudo, né? Até para o ímpar. Então nós precisamos trabalhar, precisamos criar essa mentalidade vencedora. Os jogadores têm que entender que tem uma responsabilidade muito grande, é uma torcida apaixonada, é uma torcida que coloca em qualquer jogo 50, 60 mil pessoas no Castelão. Então isso tem que ser valorizado. O jogador tem que ter uma obrigação muito grande e uma responsabilidade muito grande de jogar numa equipe grande como é o Ceará. E só quem trabalha no Ceará sabe a grandeza que é o clube. A gente acompanhou muito o Ceará em alguns momentos, jogamos muitas vezes contra, mas a partir do momento que você vem trabalhar, você vê a estrutura que você tem, o que o clube oferece. Então nós precisamos sair um pouquinho dessa zona de conforto. Os jogadores precisam dar cada vez mais, e a gente vai estar aqui, né, dando moral, cobrando, dando confiança. Agora, criar essa mentalidade vencedora, criar esse hábito de ganhar, criar esse hábito de vitória, né, para que a gente não possa, ano que vem, 2020, passar esse sufoco que a gente passou. Nós chegamos aqui nas 3 últimas rodadas, foram 2 empates e uma derrota, mas é um desgaste muito grande que você tem. E isso sofre todo mundo, sofre a diretoria, sofre os jogadores, sofre o torcedor principalmente. Então nós precisamos sim nos planejar melhor, precisamos se organizar melhor, né? E a gente vai fazer isso sim, né? Nós vamos definir as coisas juntos em termos de contratação, vamos priorizar toda a competição, não vamos nos dar o luxo de achar que temos que jogar o campeonato estadual. Não, nós vamos jogar o campeonato estadual que nós temos de melhor. Nós temos uma obrigação sim de ganhar o campeonato. Então as 4 competições a gente vai jogar com o que a gente tem de melhor. Vamos montar um grupo homogêneo, com 2 jogadores de qualidade para cada posição, e fazer com que eles criem uma disputa sadia entre eles, para que eles possam entrar dentro de campo e se sentir bem profissionalmente, principalmente, né? O jogador que está jogando durante a partida, o jogador que joga, ele tem uma ênfase maior, ele tem um reconhecimento maior do seu trabalho. Então é isso que a gente quer. A gente quer criar essa competição para que a qualidade do nosso time melhore cada vez mais. Ô Argel, tudo bem? Parabéns aí pela permanência do Ceará, né? Foram 3 jogos, pouco tempo que você trabalhou lá. Eu que acompanho lá, sei que sempre foi muito pouco tempo para você trabalhar. Até quando se falava em time, você ficava numa situação até de tentar... Mas já está mais organizado o time. Tá organizado, né? Foi paulatinamente, mesmo com pouco tempo, 7 dias só de trabalho mesmo com esse grupo. Depois aí. As pessoas dizem que a gente não trabalha, né? Ainda bem que você deixa de assistir o treino, né? Nós fizemos um jogo na quinta-feira contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Eu ainda sendo treinador do CSA. E no sábado nós jogamos em Fortaleza. E eu dei treino na sexta-feira. Atravessei o país para chegar, né? Fizemos um jogo lá contra o Cruzeiro, uma guerra, verdadeiramente guerra de futebol, com chuva. Chegamos, demos treino na sexta-feira e já estreamos no sábado contra o campeão da Copa do Brasil. Menos de 48 horas. Né? Se fosse os direitos humanos aí, iam me processar, né? Tem a lei do descanso, então são coisas que a gente paga pela nossa profissão, né? E isso é uma coisa que a gente está se entregando sempre de corpo e alma para o futebol. O futebol para mim é uma coisa muito séria. Argel, o Ceará, na minha concepção, parou muito no quesito finalizações nesta temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro. O Ceará criou muitas oportunidades durante jogos e não tinha um matador, ou seja, aquele cara que bota a bola para dentro. O presidente falou ainda há pouco, em entrevista na Verdinha, que vai buscar esse tipo de jogador, vai priorizar atacante e priorizar jogadores na cara do Argel, um cara que é competitivo, um cara que quer vencer sempre. Como é que você observa o que o presidente falou, dentro de tudo que você já falou aí, de que o Ceará vai buscar fazer um grande time,
e já montando esse time a partir de agora, Gel? Primeiro que a gente está falando a mesma língua. A gente define as coisas tudo junto. Eu, o presidente, Marcelo Segurado, juntamente com o João Paulo, que é o responsável, que é o diretor financeiro da nossa equipe. Então, todo mundo, a gente senta junto para fazer o planejamento. E eles também sabem, então a gente fala a mesma língua. A gente sabe que a gente precisa contratar um homem-gol. Por exemplo, no jogo do Atlético Paranaense, nós tivemos inúmeras oportunidades e não acabou não acontecendo gol. Tivemos volume, tivemos chance, e não conseguimos fazer o gol. Então, nós vamos sim em busca do mercado. O Ceará é um clube grande, é um clube que tem uma pujança financeira, é um clube que está saudável financeiramente, que paga em dia os seus salários, a premiação, seus funcionários. Então a gente vai ter um planejamento financeiro em cima disso e a gente vai buscar esse tipo de jogador. Nós tivemos aqui também 3 jogadores aí. Nós tivemos o Galhardo, que é um jogador que pode jogar de 9, mas não é um 9. O Bergson sim é um 9. Teve a sua oportunidade, o próprio Felipe Cardoso também é um 9, teve a sua oportunidade. E a gente vai fazer a nossa avaliação interna, para ver onde é que a gente precisa contratar. E a gente precisa... E aí a gente fala a mesma língua e tem o mesmo pensamento de futebol. Então, com calma, com tranquilidade, a gente vai definir. Tem alguns jogadores que estão acabando o contrato, que interessa, outros não. A gente vai liberar eles, para que eles possam seguir a vida deles, até porque o futebol é dessa forma. Agora, que a gente vai montar um time forte, um time competitivo, não tenho dúvida disso. Um time com a grandeza do clube, que representa a sua imensa torcida, que a gente começa o ano já de uma forma competindo e disputando cada título cada campeonato que a gente vai jogar, não priorizando nada, querendo ganhar todos. E a gente vai fazer isso. O Flamengo fez isso. A gente pode fazer. Se fala muito de poupar jogadores, eu sempre digo uma frase e até brinco, quando a gente morrer, a gente vai descansar bastante. Então não precisa descansar, você precisa trabalhar. O jogador, quanto mais jogar, melhor ele fica, ele é que nem vinho. Então o time, quanto mais competir, mais padrão de jogo, mais fio de jogo ele vai ter. Então a gente precisa mudar um pouquinho essa mentalidade aqui do futebol brasileiro. Eu, particularmente, não gosto de poupar ninguém, em todos os clubes que eu passei. Você tem que jogar com o que você tem de melhor e ganhar até para o ímpar. Eu gosto de ganhar. Na minha carreira como jogador foi assim, minha carreira como treinador, já são 12 anos como treinador, aí quase 200 jogos na Série A como treinador. Então eu quero ganhar tudo. E a gente vai trabalhar para isso. Vai montar um planejamento, vai fazer uma pré-temporada forte, vai usar toda a estrutura que nós temos, que é uma estrutura fantástica. A nossa estrutura não deve nada, por exemplo, para o Internacional, para o Goiás, que foram clubes que eu passei, e tem uma estrutura muito boa, e a gente vai usar isso. Então a gente vai trabalhar em conjunto, em várias frentes, decidindo sempre junto. Não sou um treinador centralizador, longe disso. Sou um cara altamente que escuta, porque 4, 5 cabeças pensando é muito melhor. Agora, claro que a palavra do treinador tem uma palavra maior, a responsabilidade sempre é do treinador, independente dele ter contrato longo, não ter contrato, a gente sempre vive de resultado. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Tá bom? Só isso?